Vai sair em cima. Il me dit des mots d'amour, les mots de tous les jours. A La Vie en Rose. E vocês devem estar pensando, bom, La Vie en Rose, uma música francesa, um objeto de um dialogador que me refere a Paris, se refere a Paris, me remete a Paris. Eu vou conversar com um compositor francês, com alguém da música francesa, não. Eu vou conversar com um dos pilares da música do Ceará, da música do Nordeste, da música do Brasil. Eu vou conversar com um compositor que é também arquiteto, é paisagista, é professor da Universidade Federal do Ceará. É uma figura linda que vem lá dos tempos do Show do Mercantil, da TV Ceará, Canal 2, que me trouxe esse objeto musical. Eu me refiro ao dialogador de hoje, que é o querido amigo Ricardo Bezerra. Manera Frufru. Maneira. Frufru, parceiro de Fagner, o pessoal do Ceará, enfim, da música do Ceará, que me trouxe, porque os objetos é que pautam a conversa, uma espécie de tambor do qual sai uma música francesa. Me trouxe também, vejam, uma bota passada a ferro. Me trouxe um objeto que tem mais a ver com jangadeiro, com jangadeiros. Me trouxe o CD da Amelinha. E me trouxe aqui uma referência a Leonardo da Vinci. É isso. E a partir daí, a gente vai pautando o nosso encontro com Ricardo Bezerra. Ricardo, tão bom você estar aqui, meu querido. Obrigado. Nós somos amigos há quanto tempo, hein? Desde os anos 70, né? Você falou Show do Mercantil, mas era é sábado. Ah, porque na verdade, hoje é sábado. porque hoje é sábado. Eu disse da época do Show do Mercantil. Exato. Mas na verdade o programa era Porque Hoje é Sábado. E depois foi Gente que a gente gosta. Porque o programa do Gonzaga era no sábado. Não foi, deixou de ser no sábado, portanto não podia mais ser exato. Porque Hoje é Sábado, e aí passou a ser Gente que a gente gosta. E você era da produção. Eu era da produção, menino. Menino, de 14 dava anos. carona pra você ali. Era mesmo. Você lembra da música? Que é a música do Fagner. Era, não era disso, né? Era... Porque hoje é sábado, sábado, sábado. Porque hoje é sábado... No seu canal 222. E entrava o conjunto Paulo de Tarso. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No seu canal 2222. Estamos aí nos anos 69, 70, 1970. O lançamento de toda essa geração. Fagner, Ricardo Bezerra, Belchior, Roger Rogério, Tete, Jorge Melo, Ednardo, Lucy França, Fred Teixeira, Lauro Benevides, Augusto Pontes. É dessa geração que vem Ricardo Bezerra. Ricardo, vamos começar então, porque objeto? Podemos começar por este? Podemos. Que loucura é essa? Você é uma das bases da música do Ceará música e me traz música francesa? Era o que saía som lá em casa, assim, era... Hein? Aí eu digo, eu vou levar isso porque são lembranças, é a coisa da música. Essas caixinhas você interpreta, porque dependendo da velocidade você dá essa interpretação, e a música, acho como na vida tudo depende de interpretações, né? Olha que coisa, não tinha pensado nisso, é verdade. Quer dizer que você, pelo ritmo muda. Pelo ritmo muda, vamos ver, você dá emoções. Ah, você altera a rotação. E faz acontecer a poesia, se você vai mais lento, né? A coisa da interpretação é como, apesar de eu ter trabalhado e trabalho em várias áreas,
A música parece que é assim, a que encanta mais, cria essa relação, entendeu? Por exemplo, você me chama aqui hoje, eu tenho certeza que boa parte é pela parte da história da música, a relação com Fagner, aquela coisa do pessoal do Ceará, esses programas da televisão. Então, esse lado, apesar de eu ter outros lados... Sim, do paisagismo. Né, do paisagismo, da universidade. E da universidade, da academia. Exatamente. Isso é uma coisa que, inclusive, quando eu trouxe isso aqui é uma fita métrica, uma trena, que ela é interessante, e aí isso aí tem uma coisa a ver com com a coisa de querer medir, de querer saber o tamanho, a dimensão. Então você diria que você, Ricardo Bezerra, os dois polos que definem você e sobre os quais eu vou querer que você fale, exatamente, estão representados aqui por esses dois objetos. A música, a caixinha de música, e a trena. Agora, o cientista, quando o arquiteto. a gente tem essa mania, né, de querer dizer que são os dois polos, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa que tem mais outras faces. Sim? Esse outro objeto aqui, eu trouxe porque eu sou fascinado por esse desenho. Isso deve ser um desenho milenar, isso chama-se... Todo mundo sabe o que é isso, né? Sabe que as jangadas têm esse objeto, isso é a âncora da jangada. É a âncora. Isso chama-se fateixa, é o nome popular dele aqui. Fateixa. Tá. Isso é um desenho milenar, isso pode ser fenício, isso pode ser coisas com muitos anos. E esse desenho resiste até hoje, ele ainda é útil, ele é prático, entendeu? E ele tá no dia a dia. Quando você quer que a jangada pare, você joga isso e ela funciona como uma âncora. Ela é uma âncora. E aí eu trouxe isso aí, primeiro porque eu acho o desenho fantástico. O desenho, enquanto objeto, é uma escultura, isso aí, né? Ele fascina também porque nesses dias de hoje, dos iPad, iPod, iPhone, tudo, entendeu? Você tem objetos que são de um primitivismo, de uma singeleza e permanece. Enquanto entendeu? Você tem o mundo do descartável, você tem algo que permanece, que atravessa séculos. E a gente poderia fazer uma entrevista só sobre essa fateixa, entendeu? Sobre essa relação de utilidade com desenho, com arte, e está tudo aí meio que representado. Eu tive a oportunidade de ver isso no Chile, lá no interior, numa cidade remota, quando eu cheguei lá num centro lá que tinha uns objetos de artesanato, que eu olhei uma fateixa. E foi aí que, indo um pouco atrás, foi se ver que isso é um desenho muito antigo. E se escreve como F-A-T-E-I? Aí só procurando... Chá com CH, será? Não sei, só procurando o querido Aurélio e ver se é com X ou com CH. Eu acho que é com CH. Eu também, se eu fosse... Não é? Se fosse chutar, seria com CH. Com CH. Senão seria fateixa. Ricardo, então fascínio pelo desenho. Pelo desenho. E pela capacidade da arte de transcender, veja se eu estou certo, de transcender apenas a contemplação. Ter também um objeto artístico, uma utilidade, uma inserção na vida das pessoas. Aí é aquela coisa de você... não precisa você ser um Steve Jobs para ter ideias brilhantes, entendeu? Agora, isso eu digo, é uma ideia de uma pessoa, isso aí com certeza é a evolução de um povo, de uma cultura, né? É aquela coisa da criação coletiva, isso vem surgindo, porque às vezes você diz, fulano copiou Beltrano. Não, às vezes a próprio desenvolvimento da história vai levando a um ponto que em dois lugares distintos as pessoas têm ideias parecidas. É aquela história. A roda estava inventada há 500 mil anos. A mala também. Até que um disse, por que não bota a roda na mala e puxa a mala de rodinha, né? Quer dizer, são coisas que... fulano inventou isso. Não, as coisas vêm andando, a história vem tangendo, vai varrendo e de repente você vê que agora é para fazer aquilo dali, não é? Essa um pouco
e ao mesmo tempo um certo mistério, de onde veio, quem inventou, quem fez, quem faz, né? E tá aí, é um fateixa. E como é que a gente juntaria aqui? Vamos tentar juntar os 3 objetos que o Ricardo, o arquiteto, o paisagista, o professor da Universidade Federal do Ceará, do curso de urbanismo e arquitetura da Universidade Federal do Ceará, me trouxe. Os 3 aqui, a trena, a caixinha de música e a fateixa. Veja, arte, arquitetura, música, desenho, mas todas, né, objetos, mas todas elas têm a ver com a arte inserida na vida prática das pessoas, não? A música associada aos como é que chama? Aos momentos em que as pessoas vivem, elas precisam de música para fazer uma retrospectiva ou uma psicanálise, né, da sua própria vida. A arquitetura também é arte, mas você vive dentro do objeto de arte que a arquitetura produz, não é? Isso seria algo que tem a ver com você, Ricardo? Com certeza. Por exemplo, se eu olhar, eu posso pegar essa fateixa e medir ela com a trena, né? Sim. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar essa fateixa e ver onde é que tem, fazer uma composição sobre ela. Eu posso fazer uma música, eu posso fazer analogias sobre a base harmônica, as linhas melódicas e o cerne da composição, entendeu? Então tudo acaba se relacionando, né? Agora, você quis me dizer assim, um polo e outro polo, aí eu já quis dizer que não tem negócio de polo, não. Quis despolarizar. São multifaces. É multiface. Aí, por exemplo, é multiface mais do que isso. Interface. Pronto. Transface. Transface. Então, então agora eu quero que você junte agora tudo. Talvez, vamos lá. Agora talvez esse objeto é um objeto super emblemático. Esse daqui. Talvez isso aqui tenha a ver, por exemplo, a minha união com a Beth, de nós dois dizermos assim, isso foi achado por um sobrinho dela, que é um grande artista plástico, chama-se Wilson Neto. E ele achou isso na rua, com certeza, no meio de um calçamento, de um asfalto, em cima de uma coisa, porque isso foi engomado por muito pneu de carro, né? E ele teve a sensibilidade de dizer, a tia Beth e o tio Ricardo vão adorar esta bota amassada. E nos levou. E o que é que nós fizemos? Nós botamos na nossa parede. Isso é, para mim, um dos... Bote aí na parede para você ver como é que fica. Entendeu? Olha. Então, isso é um dos objetos que... Porque as paredes das nossas casas ilustram a gente. Não é verdade? Você põe na parede aquilo que você quer que as pessoas vejam como representando o que você gosta. Sim. E eu acho que isso tem muito a ver com vocês dois? O que é? Assim, o que essa bota amassada tem a ver? Pois com Ricardo Bezerra e Beth Dias. Não é a ver, não é que ela... Mas, diga assim, o fato de nós dois aceitarmos ter uma bota velha, amassada, pendurada na parede. Não é a bota em si. Não é a bota em si. É a atitude. É a atitude. Essa atitude exatamente. Tem a ver. E por que essa atitude tem a ver com vocês? Olha, eu fico olhando e eu acho que é um pouco da coisa de sermos informais, sabe? Porque essa bota, se você olhar, é uma bota velha, é uma bota, não tem nenhum luxo nessa bota. O que ela tem a sorte de ser de couro, que vai dar a ela mais durabilidade, tá certo? Mas ela, ao mesmo tempo que ela é suja, velha, amassada, ela também tem um desenho clássico, porque é uma bota clássica, né? Ela é uma bota, é linda. Então, quando o Wilson Neto, nosso sobrinho artista, encontrou isso, ele foi em cima, ele disse, o tio Ricardo e a tia Beth vão achar ótimo ter isso na... E dito e feito, nós não botamos dentro de uma gaveta, nós pregamos na parede. E viram obra de arte. E viram uma obra de arte. Quer dizer, aquilo que era uma obra de arte, já era uma obra de arte, mas era dentro de um contexto utilitário de alguém usar, etc., num calçado, vira agora uma obra de contemplação. Exatamente. E ela representa essa coisa de pé, eu posso até ser contraditório, mas do pé no chão, entendeu? Você tem uma bota dessa na tua parede, de um certo modo mostra como nós somos pessoas pé no chão, simples,
nós não temos frescuras, então por isso a gente pode botar uma bota dessa velha amassada na parede. Aconteceu também, aconteceu com as artes plásticas, aconteceu com a arte utilitária, aconteceu também com a música, Ricardo, de uma música estar num determinado contexto não artístico, sem ter aura de obra de arte, e passar a ter ou perder a aura de obra de arte? Ah, com certeza. Com a música também ocorreu isso? Olha, uma coisa que, isso eu vou aproveitar o gancho e falar também um pouco sobre a bota, é que hoje eu estou um pouco assim, indago, eu questiono aquela arte que é muito certinha, que tudo dá certo na hora, que o traço é perfeito, que não tem nenhuma manchinha, não tem nada fora do lugar, tudo entendeu? Asséptico. Tudo asséptico. Esse tipo de arte eu estou um pouco... Eu não tiro o valor não, porque inclusive tem gente que gosta. Hoje eu estou mais por uma arte do imprevisível. Por exemplo, eu na história da música, que eu toco piano, componho no piano, às vezes eu sento no piano, eu não sei o que é que vai vir nos próximos segundos que eu vou fazer. É uma coisa, é como eu digo, eu me jogo no abismo e no meio da queda eu tenho que bater asa e dar uma solução. Mas eu não estou querendo me lançar já com o plano de saber... Previamente não. Então hoje eu estou muito inclinado. E eu acho que essa bota tem um pouco disso. Ela não quer ser certinha, ela não quer ser uma bota toda assim, sabe, asséptica, arrumada e tal. Não, pelo contrário, ela está amassada, ela está velha e ela está um pouco imprevisível. E é entendeu? linda, a cor é linda. A cor é linda, muito tudo, bonito esse formato objeto. É lindo. Tem que agradecer o nosso Wilson Neto ter encontrado esse. Aí é um objeto de uma estima enorme na casa. Ricardo Bezerra, eu me lembro, falo você, eu me lembro dos nossos encontros com Gonzaga Vasconcelos, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, 1970, eu citei aqui o nosso Porque Hoje é Sábado, programa da TV Ceará Canal 2. Me lembro de você de 2 discos, pelo menos emblemáticos. Um é o Manera Frufru, com o Fagner. E o outro é o disco Maraponga. Então, eu estou trazendo à baila esses 2 discos para dizer o seguinte: alguém aqui da geração Z, essa geração já agora, dos netos, que não conhece o Ricardo Bezerra, você diria assim, umas 3 músicas que a gente diz, olha, Ricardo Bezerra é autor dessas músicas aqui, ó, cara, sabe? Quais são as músicas? Hein? Olha, na verdade, as 3... cartão de visita, eu acho que aqui é o principal cartão de visita é a Cavalo Ferro. Montado num cavalo ferro. Exato. Por quê? Porque essa música, ela fez parte de um momento em Brasília que, capital do país, Raimundo Fagner chegando lá, garotão, entrando na universidade, meninão, ganhou um festival inteiro. E Cavalo Ferro foi o 3º lugar. Primeiro lugar foi Mucuripe, que é a obra-prima da dupla Fagner e Belchior. As velas do Mucuripe. Exatamente. E 3º lugar, Cavalo Ferro. Só que Mucuripe é aquele clássico, né? Gravado até pelo Roberto Carlos? Claro, pois por aí você tira. Por aí você tira, Mas Cavalo Ferro era a música jovem, a música do embalo, entendeu? Vamos lá e letra sua, é música sua? É letra minha. Aí, inclusive, letra sua. É letra e música. A gente, em alguns casos, como Manera Frufru, tem letra e música dos 2 misturado. Mas Cavalo Ferro não, é só música do Fagner e só letra minha. E o Cavalo Ferro nasceu assim de uma maneira totalmente inusitada. Se alguém acredita em negócio de inspiração, de baixar o santo, foi o caso. Porque o Fagner tinha acabado de chegar de Brasília, vinha de férias, na época, né, ainda era estudante e tal, veio de ônibus, e a gente, na mesma dia que ele chegou, de noite, a gente se encontrou no Anísio, lá na Beira-Mar, você lembra onde era? E eu não sei como, a gente estava sentado numa mesa, assim, tava nós 2, mais alguém. Eu não sei porque o garçom passou, eu disse, rapaz, me arranjei teu bloco de notas e a caneta. Aí o cara me passou, aí eu peguei nas costas do bloco de notas do garçom do Anísio e a letra saiu inteira. Vamos recordar. Montado num cavalo ferro. Vivi Campos Verdes, me enterro em terras tropical-americanas, e no meio de tudo, no lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo, cego, por dentro desse velho mundo.
pulsando no segundo letal, letal, no Planalto Central, onde se divide o bem e o mal. Vou achar o meu caminho de volta, pode ser certo, pode ser direto, caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal. Caminho certo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, sem perigo, fatal. Lindo. Pronto, interpretação maravilhosa. Cavalo ferro, cavalo ferro, cavalo ferro. E é bonito, onde se decide, onde se divide, onde se divide, onde se decide. Mas isso aí foi a confusão. Lindo. Eu nem sei, sabe por quê? Lindo. Porque era a época da censura. E eu nem me lembro se eu disse onde se divide O bem e o mal. Aí tinha que ir para a censura, né? Quando chegou a censura, eu disse, não é se divide, é se decide. Aí mandou trocar. Entendeu? Mas ao mesmo tempo os dois ficaram ótimos. Ficaram ótimos. E quais são as duas músicas emblemáticas? Aí a outra... Cavalo ferro e depois as duas. A outra é Manera Frufru Manera. Que Manera Frufru Manera é uma música que nasceu de uma maneira também super engraçada e que, de um certo modo, porque quando você entra na arte, quando você está se lançando, você tem que ter alguma coisa original. Eu acho que para o Fagner, porque realmente ele que seguiu a carreira, né, que fez essa carreira brilhante e tal, tudo mais, eu acho que Manera Frufru foi importante naquela entrada, porque ela era a novidade. Sim. Frufru Manera. Frufru diz assim, Manera, Frufru Manera, Frufru. De Estrela, Sol e Astro Lua, chegam agora. Aí tinha aquele negócio da metalinguagem, toque, toque, Tocantins, toque, toque, Tocaré, teque, teque, tequiri, brode, 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 chá. Naquela época, o Brandão, o Fausto ainda fez algumas tentativas, o Brandão fez uma letra do Ednardo, que era aquele Vaila, que era tudo em metalinguagem, chamava, né? Usava as sílabas formando, tinha uma letra do Brandão que eu fiz um começo de música, dizia assim, mulambi formissonante, mulato melodital, desse, diletante, democaledofernal, fazia uma mistura de palavras, misturas, criar uma outra palavra, da poesia concreta, neologismo, né? Uma coisa... E aí, Manera Frufru veio um pouco em cima disso. Foi a primeira música aqui feita em maracatu, até antes de outras músicas que depois fizeram, só que quando o Fagner gravou com o Naná Vasconcelos, felizmente ele descaracterizou um pouco aquela coisa mas quando o mote o refrão tinha sido eu que tinha feito no violão, eu tinha feito baseado no tom do maracatu. Sim, entendeu? Maracatu cearense. Mas depois felizmente ele deu uma outra roupagem, o Naná. A primeira gravação de Manera Frufru é com o Naná Vasconcelos, então eles fizeram lá uma coisa que ficou muito melhor e muito mais original. Então são essas duas músicas. A outra é uma música que é uma parceria que é música minha e letra do Patativa com as inserções do Fagner, que foi uma daquelas confusões que aconteceram, e como a gente não está aqui para polemizar e tudo mais, eu prefiro... Que assim, naquele eu venho desde menino, desde muito pequenino, cumprindo o belo destino. Isso era uma poesia do Patativa, que eu musiquei, de um livro do Alcides Pinto, que agora está na mídia de novo, né? Alguma coisa que ele saiu hoje no jornal, não foi? Ontem. E aí o Alcides fazia uns sebos lá na comunicação, né? Porque a escola de comunicação, a faculdade era na Barão do Rio Branco, o senador Pompeu, acho que era... E aí ele um dia fez sebo e eu encontrei esse livro, Patativa do Ceará. Acho que eu só tinha assim, muito de longe. Aí eu comprei esse livro do sebo lá do Alcides e fui, até que encontrei essa poesia, eu digo, vou botar uma música nisso. Aí, e botei e fiz a música. Mas depois Fagner gravou e não sei o que, e Patativa, mas hoje, graças a Deus, está tudo resolvido. Você acha então que são essas três músicas? São essas três músicas, Você então é um compositor e letrista. Você é um letrista Não, eu fui letrista. Eu fui letrista. Você é o primeiro letrista do Fagner, não? Não, o primeiro letrista do Fagner é um cara que teve uma importância muito grande. Embora o Fagner seja letrista, claro. Eu fui o primeiro, acho que assim, não é nem um gravado, que o primeiro é o Marcos Francisco. Eu não sei se você conheceu. Marcos Francisco, fez com ele Nada Sou, foi que ele ganhou aquele primeiro festival. Marcos Francisco era arquiteto também? Não, Marcos Francisco era artista plástico. Artista plástico? Artista plástico, Marcos Francisco. Cara que ainda vai ser redescoberto. Eu me lembro desse nome, estou confundindo com arquitetura, mas era artista plástico. Era, exatamente.
Agora, eu fui o primeiro, digamos assim, do eixo Rio-São Paulo, né? Porque no primeiro disco lá do Rio, que é o Maneira Frufru, Sim. daqui do Ceará, tinha outros compositores, mas Então, tentava a sua parceria com o Fagner é anterior à letra do Fausto Nilo? Porque o Fausto fez o uma Fausto, música. na época que a gente compunha Com lá na Fagner. escola, o Fausto ainda estava ali, mas o Fausto veio fazer letra mesmo depois, quando ele já estava em Brasília, que ele fez umas Flor, não músicas. sei o que, como é o nome? A primeira música. Céu de Vidro, o 4 Graus. Uma música que o Fagner gravou, Flor, não sei o que. E aí, de qualquer maneira, eu sempre digo isso e digo isso com todo prazer, é que a salvação do Fagner foi ter me trocado pelo Fausto Nilo. Por que, Ricardo Bezerra? Porque o Fausto é que é letrista mesmo. Eu estava letrista. O Fausto não, o Fausto é letrista. O Fausto é do jeito que ele arquiteta prédios, praças e tudo, ele também arquiteta aquelas letras. Eu não teria a menor condições de ter dado suporte ao Fagner artístico em letra, como o Fausto dá. E depois entendeu? o próprio Fagner também virou um letrista, claro. O Fagner tem excelentes letras. Excelente letrista. É pena que ele não tenha exercitado mais. Mas isso, de um modo, digamos assim, é fundamental na vida do artista essa evolução, tá certo? Porque se eu lhe disser mesmo, aqui vem esse outro... outro objeto. Você que apresenta os objetos... Não, pode apresentar. Aqui Diga eu lá. apresento para lá, Opa, e para cá. Aqui. Opa, tá Opa. aqui. É que isso aqui é um diagrama Deixa eu dar o um diagrama de tonalidades. É um disco de tonalidades. Isso aí foi uma coisa que eu desenvolvi quando comecei a estudar harmonia. E hoje, por exemplo, em 2002 eu fiz um disco só instrumental. Então, quando eu digo que eu estava letrista, é que hoje, para mim, a música instrumental que eu produzo me satisfaz enquanto expressão artística, entendeu? Adoro canções, gosto muito, escuto muita canção, mas a minha essência, digamos assim, de expressão é a música, não é a poesia. Então é por isso que eu digo que a salvação dele foi ter encontrado um poeta de verdade para fazer as letras dele. O dialogador de hoje é o nosso Ricardo Bezerra, o arquiteto, o paisagista, o letrista também, o compositor, né? E o inventor. Estou vendo que ele inventou aqui, vai explicar no próximo segmento do nosso encontro com o Ricardo Bezerra. Ele vai explicar esse objeto melhor ainda do que ele já explicou nesse primeiro segmento. E eu quero que ele fale sobre uma coisa. Eu acho que, sei lá, não sei se foi a arquitetura, o paisagismo, ou se foi a academia, que nos roubou um pouco o músico Ricardo Bezerra. No próximo segmento do diálogo, nós vamos esclarecer tudo isso com o Ricardo Bezerra.